Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Escritura, seu programa semanal de reflexão bíblica, de desafio para o seu coração. Seja muito bem-vindo, com certeza a expectativa é que o programa abençoe a sua vida e também seja edificante. E hoje eu não estou sozinho, eu estou com o meu queridíssimo amigo, reverendo Diego Martins. Boa noite, reverendo Diego. Boa noite, pastor Tiago, boa noite a todos vocês que estão em casa, participando desse programa. É um prazer estar aqui com você, tá? Quais são as expectativas? Todas! E quais são as suas expectativas aí? Bom, nós sempre começamos o nosso programa aqui, eu sempre faço o mesmo pedido, relembrando. Mande o seu boa noite, diga de onde você está assistindo a gente, interaja conosco aqui, porque esse programa é exatamente isso. Sim. É uma interação aqui, né? Mas também uma interação com aquele que está em casa, com aquele que está no trabalho, enfim, onde você estiver, para falar sobre o tema. E hoje o nosso tema é Desafios da Fé na Adolescência. Na adolescência. Tema extremamente importante. Exatamente. E relevante. E uma coisa interessante é que dentre tantas tarefas que o reverendo Diego Martins tem aqui na igreja, né, na Igreja Presbiteriana Nacional, uma delas é trabalhar com adolescentes, com a UPA. Então ele foi convidado estrategicamente para falar sobre esse tema. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero fazer uma enquete. A gente sempre lança uma enquete aqui. E essa enquete é exatamente o seguinte. Então, para você responder, para você votar aí no YouTube. A pergunta é: a rebeldia na adolescência deve ser vista mais como uma questão biológica ou de responsabilidade humana? De novo, a rebeldia na adolescência deve ser vista mais como uma questão biológica ou de responsabilidade humana? Pergunta muito boa, hein? Pergunta boa. Excelente. 3 respostas para você. Biológica, responsabilidade humana, ou você acha que são as duas? Então, durante o nosso bate-papo, você pode já votar, né, vai ser lançado aí para você, e aí durante nosso bate-papo aqui a gente vai esclarecendo mais com relação a esse tema. Um tema importante, um tema desafiador, né, nesse sentido de trazer uma clareza bíblica, né? Sim. Existe ainda algumas dúvidas com relação a isso, existe algumas dúvidas com relação ao modo de abordagem também. Daí a gente sempre encontra um pai, sempre encontra, né, muitas pessoas pedindo ajuda, falando sobre isso, né? Mas antes de fazer a pergunta, ou antes da gente bater o nosso papo aqui, eu quero ir para o chat para ver como é que tá, se alguém já mandou boa noite, se não mandou, se você não mandou, já manda aí. Olha aqui, ó, nós temos aqui a Raquel Tedesco, boa noite. Boa e a noite. Andréia Benincasa, boa noite. Boa noite, minhas queridas. Então sejam muito bem-vindas, outros também que estão nos assistindo, né, o programa. Então mande a sua pergunta, mesmo que nem começou ainda, o reverendo Diego disse que vai responder todas as perguntas que vocês mandarem hoje. Eu estou muito confiante nisso, então façam isso, porque nós queremos Não promete muita coisa. Nós queremos um programa agitado, porque é algo assim, né? Daqui a pouco o nosso irmão aí vai entrar também, eles faz perguntas polêmicas aí, tem algumas... exatamente. Jesus. Então que bom. Nós temos aqui a Lisiane França também dando boa noite, muito boa noite, Lisiane. Boa noite. E a todos que estão nos assistindo, e já manda sua pergunta, manda sua colocação. Nós temos também a Leila assistindo. Olha só. Então a gente tem já... Responsa, hein? Responsabilidade. Tiago Roberto Reis, França, boa noite. Esse é meu adolescente. É adolescente? É adolescente. Então faz a pergunta para o reverendo Diego, por favor. Aquela que eu não te respondi aquele dia faz Aquele agora. que ele se negou a responder no point da UPA, pode fazer agora que a gente vai responder aqui também, tá bom? Então esse é o seu espaço aqui, adolescente, nesse momento, né? Para desabafar. Para desabafar, para fazer uma pergunta, para dizer assim, eu tenho meu amigo, eu tenho um amigo. Né? Exatamente. Então, interage conosco aqui com certeza. Olha só, a Ana Rezende Ateliê, boa noite, Rev. Olha só, que legal, muito bom. Reverendo Diego, é o seguinte. Vamos lá. Adolescência, né? Quando a gente fala a palavra adolescência, a gente tem ideia, uma fase específica, né? Inclusive hoje, não sei se você sabe, não sei se você vai falar disso, mas se você for falar, fala assim, vou falar, aí eu não falo. Nós tivemos um aumento na faixa etária da adolescência, vai falar sobre isso. Não, pode ir. Então, antigamente ele ia até uma certa idade e hoje se discute adolescência até 24 anos de idade, né? Então, isso é um impacto que você vai dizer, obviamente, também em algum aspecto, da questão social, da questão filosófica, né, daquilo que se entende como adolescência. Mas, vamos lá, o nosso programa é bíblico, essa é a nossa responsabilidade em trazer assuntos a partir da palavra de Deus. Existe adolescência na Bíblia? O que é adolescência? Né? Vamos lá, essa pergunta é muito boa. Quando a gente para pensar no termo adolescente, não tem na Bíblia, isso é um fato, tá? Não existe o termo adolescente na Bíblia. Mas, pastor Tiago, eu encontro muitas referências de adolescentes
no âmbito bíblico, nas narrativas bíblicas. Mas vamos lá. O termo, o conceito foi cunhado por um estudioso, né, da vivência humana, do desenvolvimento humano. E esse estudioso, Stanley, em 1904, foi quando ele começou a cunhar a ideia de adolescente para demarcar esse período, né, da vida humana que, para ele, segundo ele, é um período de rebeldia. Então ele entendia que um marco muito importante na adolescência era a questão da rebeldia. Por quê? Esse adolescente, ou melhor, essa pessoa, na adolescência, era rebelde porque aquilo ia movê-lo a viver algo diferente da geração anterior. Foi ele que trouxe a ideia de que adolescente é difícil, super difícil, complexo. Foi ele que trouxe a ideia de que adolescente é um rebelde por natureza. E, de fato, a gente encontra algumas questões assim em alguns adolescentes. Mas quando a gente observa socialmente, biologicamente, é inegável que há uma mudança de uma criança para um adolescente, para um jovem, por exemplo, para um adulto. Então, de fato, o ser humano passa por esse processo de transformação. Mas adolescência em si, o termo não encontro na Bíblia. Mas eu gosto de falar para alguns adolescentes que eu entendo que Deus ele tem um carinho especial pelo adolescente. E sabe por que eu digo isso? Até separei alguns textos bíblicos para corroborar com essa minha fala. Pastor Tiago, se você for observar, na Bíblia está recheada de adolescentes. José, por exemplo, Gênesis fala que José, com 17 anos aproximadamente, foi vendido pelos seus irmãos, enviado para o Egito, e dali Deus usou para que ele pudesse, então, libertar aquele povo de um mal que viria pela frente, que era uma questão econômica, uma questão alimentar. A Bíblia também fala do rei Davi, que possivelmente foi ungido entre seus 15 e 16 anos. E depois disso, nós sabemos que ele enfrenta Golias, ele governa Israel, ele foi um homem abençoado por Deus. Temos Josias, por exemplo, que a Bíblia fala que ele começa a reinar com 8 anos de idade, mas com 16 anos ele implementa uma reforma religiosa em toda aquela nação. Ele foi um homem diferenciado no seu tempo. Nós temos o profeta Jeremias também, e a Bíblia fala que ele era uma criança. E alguns estudiosos acreditam que, na verdade, ele tinha por volta também dos 15, 16 anos, quando ele começa a sua tarefa de pregar, pregar a palavra de Deus. Temos um exemplo feminino, Maria. Segundo a tradição judaica, possivelmente Maria tinha entre 15 e 16 anos quando recebe o anjo, né, a notícia de que ela seria mãe do Salvador. E, para finalizar, temos o exemplo de João Batista, ou melhor, João, o discípulo amado, aquele que era o mais novo dos discípulos, e esse que foi desafiado a participar ali da equipe de Jesus, da escola de Jesus, dos discípulos de Jesus, foi quem Deus usou também para abençoar o início de uma igreja, a igreja cristã. Então eu percebo assim que Deus tem um carinho especial pelos adolescentes. O adolescente tem uma força, de fato ele está passando por algumas transições físicas, biológicas, né? Mas é nesse período que Deus vai usá-lo. Como o senhor mesmo disse, o ECA, né, fala que a adolescência começa dos 12 aos 19 anos. Recentemente, a ONU diz que a adolescência vai até os 24 anos, Sim. postergando, então, a idade da adolescência. E eu tenho uma posição contrária a essa perspectiva, mas o que nós percebemos é que não há o termo adolescente na Bíblia, mas Deus sempre se relaciona com adolescentes também. Deus tem um contato com adolescentes, com aqueles que estão vivendo as suas crises, as suas lutas, mas Deus ali tem um contato com ele e a salvação, a transformação, até mesmo um agir de Deus por meio de homens e mulheres no período da adolescência. Muito esperançoso poder ouvir isso, porque normalmente a gente vem de uma cultura, inclusive tem um termo que as pessoas usam que eu, assim, não gosto, né, e nunca uso, que é aborrecência, Sim, né? é verdade. É, As pessoas usam muito isso. E uma forma de trazer para o adolescente uma carga negativa de que ele não pode produzir nada que seja bom, de que a partir dele Deus não poderá usá-lo. Então, sim, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela incorporou muito bem essa ideia de um adolescente rebelde, um adolescente aborrecente, um adolescente que, na grande maioria das vezes, só tem problema para a família, só tem problema para a igreja, só tem problema para a escola, quando, na verdade, um adolescente, né,
sendo homem ou mulher de Deus, eles são uma força motriz no trabalho do Senhor. Exatamente. E também olhando na perspectiva da teologia do pacto, né? Sim, Quer dizer, como filhos da aliança que estão em desenvolvimento, em crescimento na sua fé, e é onde eles são, então, desafiados, né, conforme a gente vai vendo a própria história, enfim, até a professar a sua fé. exatamente. Né? Então, assim, se eles são desafiados a isso, é o modo exatamente como o Senhor fala com eles, né, e também os usa. E isso é uma esperança importante, né? Quer dizer, no mundo onde o pessimismo é muito grande a respeito dessa fase, porque, eu não sei se você encontra isso, né, mas você também que está nos assistindo já deve ter ouvido, ou se não, já falou isso. Aquela ideia assim, né, eu trabalho com uma faixa etária um pouco mais nova que a adolescência, né, das 11 ou 13, nós temos também o pastor Davi aqui, enfim, e claro que não todos, e não só aqui, né, mas às vezes existe aquele medo, aquele temor intenso de, quando chegar na adolescência, Exatamente. exatamente porque incorpora essa realidade e essa cultura, né, e essa nomenclatura que foi dada a partir de alguém que obviamente não conhecia o Senhor, entendemos ali os conceitos importantes que está envolvido com isso, mas alguém que denominou o adolescente como rebelde, ele é rebelde, então quando chegar lá vai ser de qualquer jeito, né? Sim. E é interessante, né, nessa sua fala, olha quantos exemplos nós temos de Deus usando, falando, né, a força, usando a força desse adolescente, e não deveria causar estranheza no nosso coração quando nós vemos adolescentes servindo, amando ao Senhor. Sim, Parece que ficou uma coisa assim, meu Deus, olha que diferente, né? exatamente. A impressão é essa mesmo, né? Quando você vê um adolescente servindo, sendo santo, sendo piedoso, trabalhando, fazendo algo para Deus, isso é algo assim, uau! Quando na verdade a gente deveria entender que o Senhor usa, o Senhor usa. É a juventude, né? É a força. Então Deus vai usar essa força, essa juventude para abençoar o seu povo, para abençoar o seu reino, para abençoar as pessoas. Eh, eu creio, Tiago, que lamentavelmente, eu sei que os pais, assim como eu, assim como você, nós muitas vezes lemos livros, nos preparamos, cuidamos das crianças, né? Enquanto crianças, Sim. mas quando chega a adolescência, geralmente, o que eu tenho percebido é que alguns pais, eh, querem de toda forma, terceirizar o ensino, a educação, a disciplina, a presença em relação ao filho adolescente. Por quê? Com a criança, ele consegue, às vezes, conversar, às vezes, contornar. Com o adolescente, aquele que questiona, aquele que pergunta, É. aquele que vai levantar um porém, os pais geralmente perdem o chão, não conseguem mais dialogar. Então, o que que eles fazem? Vão procurar o caminho mais fácil, que é terceirizar. E acaba que o adolescente, por ter uma percepção mais ampliada da vida, ele vai se sentir abandonado pelo pai. E Sim. aí começam algumas crises relacionais entre filho adolescente e seus pais. Ok. Voltando aqui para o chat, só para a gente poder, ó, tem muita gente mandando Opa, boa noite aqui. A Ana Rezende já falei, né? Janaína Borges, boa noite. Joshua, boa noite. Aloísio, boa noite. Ana boa Lúcia, a noite, galera tá em pessoal. mesa aí, Boa hein? noite. Não tô vendo nenhuma pergunta aqui que o Reverendo Diego vai responder. Vamos lá, né? O Davi Medeiros, Que craque da teologia, o isso? nosso pastor da teologia das Teologia ruas. das ruas. É. Nós temos aqui a Luciana, boa noite, pastores. A Carolina, boa noite, respondido. Leila conseguiu responder. E Nelly também, boa noite. Continue dando boa noite, dizendo aí de onde você está assistindo e fazendo sua pergunta, porque a gente É quer isso mesmo, perguntas aqui, pessoal. Isso mesmo. perguntas Vamos participar, pessoal. a respeito disso. Agora, bom, vamos, ok, então não tem o termo na Bíblia, mas tem a faixa, né? Quer dizer, Tem a tem o faixa. modo como o Senhor vai trabalhando também nos corações. Agora, então, a gente começou a falar um pouquinho sobre rebeldia. Então, como é que a gente pode olhar para esse conceito, para tudo que nós colocamos aqui e tirar essa carga, né, da ideia, da perspectiva da adolescência, olhando aí para o social, para o filosófico, né, e obviamente, principalmente para as escrituras, né? O que dizer sobre isso? Abraçamos isso ou não? Sim. Então, na minha perspectiva, antes de falar sobre isso, no meu trabalho com os adolescentes, tanto nessa igreja, como em outros contextos também eclesiásticos, que eu já me relacionei no âmbito de adolescente, sempre eu fiz algo que eu entendo e eu enxergo que atualmente é importante. Na conversa com o adolescente, né, no tratamento com o adolescente, de forma pastoral, o
que eu tento fazer com o adolescente é tirar aquela perspectiva vitimista e tirar dele também aquela perspectiva de irresponsabilidade. O que que eu faço com o adolescente? Eu o responsabilizo e eu trago a consciência da sua culpa. Uhum. Por que eu falo isso? Porque, na grande maioria das vezes, eu vejo que muitos adolescentes, eles incorporaram já, eles estão muito conscientes e têm em si já um discurso vitimista. Ah, eu sou assim, eu sou rebelde por causa do meu pai. Ah, eu sou assim assado por causa dos hormônios. Ah, eu sou assim assado por causa dos amigos. Então eu vejo que atualmente a nossa sociedade é uma sociedade que não responsabiliza os adolescentes, não responsabiliza de forma alguma e também não os torna conscientes do seu pecado. Pelo contrário, muito pelo contrário. Vamos lá. Nessa interação pastoral com eles, na questão de responsabilidade, eu bato firme com eles. Eu falo para eles que eles precisam entender que a postura deles diante de Deus, dos homens, da sociedade, é uma postura que Deus vai pedir contas. Sim. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, até mesmo a omissão deles, Deus pedirá contas. Por quê? Alguns pais podem ter falado, não, mas não pesa assim com meu filho, né? Coitado. Porque alguns pais, ao mesmo tempo que querem que os filhos cresçam, mas estão tratando, cuidando dos filhos como se eles fossem eternas crianças. E não começam, então, a responsabilizar o adolescente por várias coisas na vida, Tiago. Certa vez eu tive uma conversa com uma pessoa há muito tempo atrás já. Deve ter uns 7 anos. E eu lembro que essa pessoa cuidava de um adolescente. Ela era responsável legal por esse adolescente. E eu lembro que ela chegou para conversar e dizendo, né, das crises que ela enfrentava em casa, tudo e tal. E ela disse para mim que o adolescente estudava muito porcamente, mal estudava na verdade. À tarde passava o tempo todo no videogame, celular, conversando com muitos outros. E coisas de casa, até mesmo estudo, nada. E eu disse para ela algo simples: você precisa responsabilizá-lo. A resposta dela foi o seguinte: eu não quero fazer isso, porque eu não quero trazer trauma sobre ele. Então eu vejo assim que essa postura dessa pessoa específica é uma postura que, na verdade, representa muitas pessoas, representa muitas formas e metodologias familiares. Não querem responsabilizar os filhos por coisas comuns de casa, não querem responsabilizar os filhos naquilo que de errado eles fazem na escola ou na igreja, qualquer ambiente social. Então eu vejo que muitas vezes nós, pais responsáveis pelos adolescentes, nós não os responsabilizamos como deveriam. Além disso, é a questão da culpa, né? Ah, ele pecou, ele mentiu, ele errou, ele furtou, ele fez reconhecer aquilo como pecado e dizer para ele que ele precisa agora pedir perdão para Deus, reconhecer-se como culpado. E eu vejo que alguns pais não fazem isso. Pelo contrário, não, tadinho, ele pecou, mas é porque é a personalidade dele. Tem um gênio forte, dizem, né? Que é um grande equívoco, é um grande pecado isso. Sim. Então, atualmente eu vejo que nós olhamos para a adolescência como um período onde o adolescente tem liberdade para ser irresponsável e um período onde ele não pode ser culpabilizado. Grande equívoco. Nós precisamos responsabilizar os adolescentes e sim fazê-lo consciente do seu pecado. Para mim esse é um caminho, sabe? É Sim. um caminho para desmistificar já essa ideia, adolescente, coitado, não pode. Não tem dessa. Não tem dessa. Biblicamente é uma pessoa. Eu não posso tratá-lo menos do que isso. É uma pessoa que é responsável diante dos homens e diante de Deus. Então, quando eu olho, quando eu converso com o adolescente, eu estou conversando com uma pessoa que Deus ama, uma Sim. pessoa que Deus atraiu para si em Cristo Jesus, uma pessoa que tem responsabilidades diante de Deus e dos homens, responsabilidades sociais, familiares, e assim vai. Assim, às vezes eu escuto algumas coisas, né, que me incomodam com relação a comentários com relação à adolescência, né? Por Uhum, exemplo, se o adolescente faz algo, né, comete um pecado, ou até uma imaturidade, né? Existe uma uhum, diferença nisso. sim, Às vezes a frase é assim, sabe como é adolescente, né? Então aquela ideia assim de que a adolescência ela é rebelde, né? Primeiro que não é nenhum princípio bíblico, uhum, né? Porque a rebeldia ela é inata a todos os homens, né? A Bíblia fala sobre exatamente, isso. Romanos, por exemplo, fala que a inclinação do ser humano é rebelde. exatamente. Então uma criança é rebelde, né? Um adolescente é rebelde, um adulto é rebelde, um idoso é rebelde.
Só que ficou essa ideia. Então, assim, carimbou adolescente rebelde. Adolescente rebelde. E aí isso vem de falas, né? Como eu falei, não, mas sabe como é que é adolescente, né? Sabe como é adolescente, Exato. né? Então, trazendo uma identidade para o adolescente que não é só da adolescência, né? Quer dizer, É da humanidade, né? exatamente. Caída. E isso, o que acontece? Com o tempo, né? Você vai dando a identidade, de repente é assumido isso realmente. Uhum, Não, eu sou assim mesmo, uhum. né? Como pais, né, de filhos na fé ou de filhos que estão sendo criados no Senhor, a identidade dos nossos filhos, principalmente dos adolescentes, não é da rebeldia, é de quem eles podem ser em Cristo, Exatamente. né? Então eu fico pensando assim, né, veja bem, se eu toda vez, né, rotular esse adolescente como rebelde, né? Agora uma coisa interessante, Reverendo Diego, você falou uma coisa dos pais, e eu acho que a gente vai ter isso daqui a Uhum. pouquinho, né? Vai Sim, chegar, o meu tá chegando com 10, tá indo pra, né? chegando, velho. Aí aquela frase, né? Chega na adolescência, né? Mas aquela ideia de que nós temos um pouco mais de controle, e não que se perde o controle, porque a minha maior influência sobre a vida dos meus filhos, muitos livros de educação cristã, de educação de filhos, fala isso. É claro que, em última instância, eu posso dizer assim, vai e faz isso, Uhum. né? O relacionamento com o adolescente, a Bíblia fala sobre isso, que a maior influência na vida de um adolescente é o relacionamento Exato, discipulado, exato. né? O modo que eu impacto a vida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum. E às vezes eu não tenho, né? Um pai pode ser que ele passe muito tempo e dê coisas e leve para lugar e pague coisas e não tem essa influência discipular na vida do seu filho. Quando ele chegar na fase maior, ele vai dizer: Não, eu quero isso daqui. Aí o pai chega e fala: Olha como ele é rebelde. Exatamente. Né? Não, não, é simplesmente a escolha que ele faz a partir, claro, um crescimento natural, Uhum. mas muitas vezes se há, né, na verdade, uma, não é uma curiosidade, mas um espanto muito, muito grande, porque esse pai não está tendo a influência devida no coração do seu filho. O pai de Provérbios faz muito isso, né? Uhum. Filho meu, dá-me o seu coração. Filho meu, dá-me o seu Isso é coração. maravilhoso, cara. Exatamente, a preocupação do pai de Provérbios é Uhum. alcançar o coração do seu filho. Exatamente. Né? E eles são filhos o quê? Adolescentes. Uhum. Você vê que ele fala da infância, pequenininho, Sim, ele fala de uma fase, pode colocar, sim, e até da mãe que escreve para o filho adulto que vai arrumar uma namorada, uma mulher, e cuidado para não se envolver com promiscuidade. sim. Então, a Escritura traz uma esperança tão grande em dizer, olha, a adolescência é sinônimo de rebeldia? Não. O homem caído é sinônimo de rebeldia. Exatamente, cara. Seja infância, Uhum. né? É claro que você consegue controlar mais, ou a fase adulta a gente consegue polir mais as nossas rebeldias, né? Mas o adolescente vai tomando decisões e às vezes a família não está exatamente preparada para isso. Então é importante entender isso, né? Para Exatamente. não perder a esperança, mas também não categorizar, não rotular esse adolescente, Sim, né? eu acho que isso é muito importante. Queria contar um testemunho, posso? Claro. Momento testemunha agora, tá? Eu lembro que eu estava com mais ou menos 16 anos, pastor, e uma das pessoas que mais me marcaram na minha fé foi meu avô. Sim. Meu avô foi uma das pessoas que mais me marcou na minha fé. Meu avô não era presbiteriano, mas era um cristão, um crente, temente a Deus, que buscava o Senhor. Eu via meu avô orando pela família, orando pelos netos, ele foi o primeiro convertido da família, orando pelos netos. E eu lembro que, mais ou menos com 16 anos, teve um dia ali que nós descobrimos que ele estava com uma doença muito grave e teria pouco tempo de vida, pouquíssimo tempo de vida. Eu lembro que meu avô convoca a família, nós somos família mineira, né, interiorzão, convoca a família para um almoço de família no domingo, estava toda a família ali reunida. Como sempre, a gente cantava, sempre. A gente cantava alguns hinos, ele lia uma passagem da Bíblia e fazíamos uma oração. Eu lembro que naquele dia ele fez isso e logo depois ele entrou no quartinho. E ali naquele quarto, estava sentindo muitas dores, muitas dores. Ele deitou numa cama, não conseguia participar ali da confraternização familiar, se bem também que naquele dia parece que estava tudo cinza, ninguém conseguia sorrir, porque todos sabiam da gravidade. Sim. Eu lembro que ele entrou naquele quartinho e logo depois ele me chamou. Eu ouvi a voz dele e fui atrás. Quando ele entrou no quartinho, ele disse assim para mim: Meu filho, eu quero que você ore por mim agora. Na hora eu fiquei gelado, assim, eu não sabia o que falar para meu avô, por quê? Ele era o cara que quando ia na minha casa e me via doente, o que ele fazia? Ele colocava a mão sobre mim e orava. Ele era a pessoa que quando eu
compartilhava com ele, né? Algum desejo, alguma vontade, eu quero isso, eu quero ganhar aquilo. Sabe o que ele fazia? Ele me ensinava a orar, pedindo para que Deus me desse aquilo. E agora, a pessoa que era o meu intercessor, a pessoa que me ensinava por meio do exemplo a orar, estava pedindo para que eu orasse por ele. Eu lembro que naquele momento, sentindo dores, ele ajoelhou aos pés de um adolescente e eu me senti indigno. Naquele momento, ele fala o seguinte: ora por mim. Ele levanta as mãos aos céus, né, ajoelhado, e eu, como que sem palavras, coloco a mão sobre ele, faço uma oração, gaguejando, dizendo: Deus, faça sua vontade, Deus cura meu avô. Finalizei a oração ali. Meu avô volta, deitou na cama, e logo depois disso ele disse o seguinte, olhando meus olhos. Ele falou o seguinte: a partir de hoje, você é o responsável por ser o atalaia, aquele que vai orar por essa família. Quando eu saio daquele quarto, então, eu saí de lá responsabilizado. E eu tinha 16 anos. E isso fez com que eu mudasse toda a minha perspectiva sobre adolescência e reino. Eu poderia usar a desculpa do meu avô, né, a desculpa da morte dele, da minha dor, Sim. dizendo o seguinte: não, agora eu vou aproveitar a vida. Eu perdi o meu referencial, eu vou curtir. Não, não foi assim. Eu lembro que eu saí de lá responsabilizado, entendendo no Senhor que minha tarefa era orar por toda a minha família. E assim, tios, avós, primos, pai, mãe, irmãos, eu não poderia fugir daquilo. Então, quando eu converso com algum adolescente e falo para ele: não, você não é vítima. Seu pai, e eles falam, né? Ah, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, ou está acontecendo isso em casa. Assim, você não é vítima. Você pode estar enfrentando o que for. Você, no Senhor, é responsável por orar, por clamar, por buscar a presença de Deus para sua família. Então, assim, eu creio na transformação de famílias, eu creio na transformação de relacionamentos por meio de adolescentes. Então, essa visão de menosprezar sempre o adolescente, sempre o colocar de lado de escanteio, não é bíblica, é demoníaca, e muitas vezes nós estamos afastando grandes intercessores, Exatamente. grandes pregadores, homens que podem de fato transformar tanto a família como uma igreja, uma sociedade. É interessante que quando você lê a história de grandes avivamentos, uma grande parte deles começaram com Sim, adolescentes e jovens, né? sim, Então, exatamente. então qual que é a mensagem que fica para você, adolescente? Né? Deus quer usar a sua vida, né? Usou a vida do reverendo Diego com 16 anos. É algo muito curioso Sim, também que eu fui chamado à salvação com 16 anos. falei. Num contexto de pais, né? Meu pai, minha família espírita e católica, né? Uma Uhum, parte espírita, outra católica. E com 16 anos eu recebi o meu chamado ministerial, no mesmo dia da minha conversão. que benção. Algo inusitado. Eu conto para as pessoas e é real. Por quê? Porque Deus sabia o que eu ia enfrentar depois no contexto familiar. Uhum, Minha família dizia: não, você não vai ser pastor de jeito nenhum, né? Então, com 16 anos, eu tinha plena convicção que eu seria pastor. amém. Então, assim, olha o que Deus pode fazer. O mérito não é nosso, Não, de é a forma alguma. ação graciosa do Senhor em usar a vida de um adolescente. Quer dizer, a gente não pode Sim, olhar para a adolescência e falar assim: ah, não, é rebeldia, né? Não, é o momento do Senhor usar. É exatamente. a força. Eu É a creio nisso. força, né? Reverendo Diego, tem algumas perguntas aqui no Que chat. é isso? Ai, até que enfim vieram perguntas aqui. Primeiro, Se forem difíceis, passa a bola. queridos, a sua participação é importante. A Sônia Andrade, a Soninha, está dizendo: o apoio da igreja é fundamental para os adolescentes que necessitam de mentores, conselheiros, né? Mas a família precisa estar junto nessa tarefa. Muito boa a sua Exatamente. colocação. Exatamente. Família e igreja, né? Família tem que ter essa parte. A Martinha, Marta Mello, querida Olha, Marta, boa noite, pastores, boa noite. O Jorge também, boa noite. A Cleide, boa noite. E o Jorge disse assim: ó, responsabilidade constrói caráter. com certeza. É. Agora tem uma pergunta do Maurício aqui. Vamos Boa lá. noite, pastor. Ele colocou pastor, eu acho que é para você. Como diferenciar o que é pecado e imaturidade? Vamos lá. Meus irmãos, o pecado, ele a Bíblia deixa claro o que é pecado. Então, assim, eu entendo o pecado à luz da palavra de Deus. Obviamente, existem pessoas imaturas que cometem pecado, existem pessoas maduras também que cometem pecado. Ah, o adolescente ele é responsável, sendo maduro ou sendo imaturo, ele é responsável pelo seu pecado, ele precisa estar consciente disso. Mas como identificar, né, aquilo que é apenas pecado e aquilo que é necessariamente imaturidade?
obviamente, muitos adolescentes estão no processo de desenvolvimento, estão Uhum. no processo de conhecer a vida, de aprender, de criar bases mais sólidas, mais firmes, ter uma visão, uma cosmovisão mais sólida a respeito de Deus, da vida, de si mesmo. Então, assim, eu creio que muitos adolescentes, obviamente, vão pecar estando imaturos. Sim. Vão pecar, com certeza, com certeza. Às vezes, naquela intenção de fazer o certo, agem errado, né? Na intenção de falar o certo, falam errado, na intenção de até mesmo de serem, não agirem, eh, É. são omissos na hora que não deveriam, né? Enfim, eu vejo que ah, todo ser humano, pecado é pecado, que é a luz da Bíblia. Mas no caso de adolescente, a grande maioria vai pecar, ou eles vão pecar, né? Muitas vezes nesse processo de construção da maturidade, pecam sendo imaturos. É. Não sei se eu respondi a pergunta, se você tem alguma Eu coisa a acho que acrescentar. é a diferença entre uma rebeldia declarada, né, e algo que não fere um princípio bíblico, né? Uhum, Então, às vezes, né, ele faz aquela piada fora de tempo, e não é uma piada né, que vai pecar contra Deus, contra o sim, próximo, ele, blá, blá, né? é, Às vezes no meio do point, né? Você não vai olhar e falar, você está pecando, que está. Não, é uma imaturidade, né? Ele sim, está ali, às vezes fez. Então, assim, é importante entender. Até adulto faz isso, até a gente faz isso. Né? Então, assim, é entender essa diferença, esse marco entre, olha, preciso crescer, né? A imaturidade, e às vezes até uma coisa em que pode ser um pecado em si, né? Mas ele o faz, às vezes, sem a intencionalidade de dizer, não, vou pecar declaradamente. sim, Não, sim, não quer dizer que ele não está pecando. É como realmente sim. você falou. Agora tem uma outra pergunta aqui, Fala. da Ana Paula Corte. A pergunta é, como lidar, você falou sobre responsabilizar o adolescente. Sim. Como lidar com a questão do conflito quando você responsabiliza? Então você vai responsabilizar e o adolescente vai conflitar. Como é que você entende que isso pode ser lidado? Então, essa questão do conflito é uma questão delicada. Existem várias formas de conflito, tá, pastor? Existe o conflito verbal, do adolescente estourar contra os pais, começar a gritar, xingar. Existe o conflito também já no âmbito da violência, Sim, de filhos quererem agredir os pais e assim por diante. E eu entendo também uma terceira forma de conflito, que é quando o adolescente começa a fazer pressão psicológica nos pais. Se o pai não me der isso, eu vou fazer aquilo. sim. E o pai fica assim, sem saber o que fazer e muitas vezes cede à pressão dos filhos. Então, fato é que todos os pais vão encontrar conflito, seja ele pela perspectiva verbal, né, o grito, seja ele pela perspectiva física e psicológica. Muitas vezes vão encontrar essas formas de conflito. Na minha perspectiva, o pai tem que estar preparado para encontrar com isso. O adolescente, geralmente, nos tempos atuais, né, ele está perdendo cada vez mais a ideia ou a perspectiva do que é autoridade. E ele enxerga o pai como um brother, como um amigo ou como um alguém qualquer. Sendo assim, para ele se torna mais fácil ainda gritar com um amigo. Para ele se torna mais fácil ainda gritar com alguém qualquer, ou até mesmo agredir. Sim. Porque ele está perdendo de vista a questão que o pai, e daqui a pouco eu vou falar de uma forma mais profunda sobre isso, que o pai de fato é o seu responsável. É, Então, assim, como lidar com isso? Assim, acho que os pais devem estar preparados para isso, sabe? É, Sem medo, sem medo. O pai não pode ceder, ao meu ver. O pai não pode ceder a essas pressões e, com isso, se privarem, né, de uma correção, se privarem de uma responsabilização. O pai precisa ir até o fim, ir é. até o fim. Sei que isso, no primeiro instante, vai ser, sim, ah, triste para a família, Sim. que pode trazer algumas brigas, pode trazer ali um mal-estar familiar, mas é importante, meus queridos. É importante porque quando o pai começa a agir de forma bíblica, ele delimita que ele é a autoridade em casa, ele delimita qual a liberdade que o filho tem dentro de casa e ele mostra para o filho, em amor, que o caminho certo é aquele segundo a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Os pais não podem abrir mão. Então, assim, abrir mão. Existe essa perspectiva, né? Muitas pessoas preferem uma pseudo-paz, Sim. preferem uma falsa paz, uma sensação de paz,
ao invés da correção. Isso é um equívoco. Nós precisamos apelar. Eu entendo, pastor, que muitas vezes eu preciso gerar desgastes. Eu preciso gerar desgastes para que curas, para que transformações de fato aconteçam. Sim. Então, é assim na minha relação com o adolescente. Eu preciso gerar desgastes. E tem uma coisa que a Raquel Tedesco colocou aqui, Raquel, eu gostei muito da sua observação, ela colocou assim, ó, muitas vezes os pais confundem rebeldia com a fase de argumentação. Uhum. Nós falamos um Muito pouco boa essa. a maturidade, né? Por exemplo, às vezes fala assim, não vou fazer agora. Tem que, aí a própria família gera o conflito, né? Porque às vezes argumentar não é desrespeitar. Há uma crise de gerações, tá, pastor? Também a linguagem da geração, nem sei Há mais uma crise. que letra do alfabeto a gente está agora. Geração Z, Então, a gente está geração. pegando agora, né, adolescentes, geração Z e geração alfa, é o que nós estamos Sim, pegando exatamente. atualmente. Mas eu percebo, boa colocação, que há uma crise aí de gerações. Por quê? O pai diz, né? Mas eu fui criado, eu dizia sim pro meu pai, quando ele olhava para mim, eu já me calava. E agora, a geração atual é uma geração que argumenta. Necessariamente, nem toda argumentação é uma confrontação à autoridade do pai. Exatamente. Nem sempre. Obviamente, o coração do humano é pecador, né? Mas muitos estão ali questionando, querendo validar e entender, e até mesmo quando o adolescente começa a questionar questões da fé, eu entendo que muitas vezes a intenção dele não é desmoralizar ou invalidar a fé do pai, mas muitas vezes é ter subsídio, informações para a construção de sua própria fé. Exatamente. Porque até então ele ia para a igreja, Não perguntava nada. perguntava nada, não falava nada. Agora não, agora ele quer ter a razão, o sentido que para ele fazer aquilo. Não, e é bíblico, Uhum. porque o texto de Êxodo fala assim: você vai fazer todas as vezes para o seu filho ver, até que ele pergunte assim: por que a gente está fazendo isso? O Paul Tripp chama a adolescência, né, esses momentos assim de crise, de a idade da oportunidade. Sim. Então, os pais às vezes têm medo de ouvir sobre as crises dos filhos, mas são oportunidades. Oportunidades, e até mesmo às vezes de falar assim, será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Ele realmente me ouve quando eu oro? Sim. Então, o pai não pode ver isso como crise na fé, tem que ver como oportunidade de expor o evangelho ao filho e de confirmar a fé na palavra de Deus. Eu sempre digo assim, nós temos duas perspectivas de ver os conflitos. Conflitos existem desde o Éden. Desde o Éden. Eu posso vê-los como oportunidade ou posso vê-los simplesmente como algo negativo. Né? E é claro, dependendo do grau, né? Dependendo da situação. Ok. Essa colocação é boa, tá? Sim, sim. Sim, a gente precisa aprender com essas oportunidades, sabe? Oportunidades. São oportunidades dos céus para educar nossos filhos. Tem uma pergunta aqui. Pela risada, vamos lá. Tô gostando, mandem mais. Ai, semana que vem você precisa voltar. Jesus. O Márcio colocou aqui, boa noite, queridos pastores, parabéns pela escolha do tema e por essa conversa muito edificante, tá? Casando aqui, eu vou pular uma da Lisiane, depois eu vou voltar para a pergunta da Lisiane, mas tem uma aqui que fala assim, ó, boa noite, pastores, quando aconselhamos, explicamos, conversamos e oramos, ainda assim continua desobediente, o que fazer? Continue aconselhando, explicando, conversando, orando e acreditando na soberania do Senhor sobre os corações. Tem que ser. Nós, pais, queremos ter controle sobre o coração dos nossos filhos. Eu quero. Você quer? Sim. A gente quer dizer assim, creia nisso e é isso. Quando a gente faz aquilo que o Senhor nos pede e não há um resultado, aparentemente, né, humanamente, nós continuamos repetindo o processo, confiando na graça do Senhor. Sim. O adolescente, né, os nossos filhos, são pessoas, né, com personalidade, são pessoas que têm sua caminhada com o Senhor, sua fé em formação, são pessoas que têm seus vícios e suas virtudes. De fato, os pais querem, de alguma forma, né, controlar os filhos. Meus irmãos, eu penso assim, vamos imaginar a seguinte construção. Uma família de igreja que frequenta dominicalmente ali os cultos, escola dominical, leva os filhos ainda criança, né? Todos eles para a escola dominical, aprendem. Os pais geralmente começam a achar que pelo filho estar formatado na religiosidade, o filho é um convertido.
pelo fato do filho gostar de cantar música da igreja, gostar daquele livro colorido, que tem ali o título chamado Bíblia, porque é uma criança, ele está convertido, ele ama o Senhor Jesus. E ele pode até representar ou ter um respeito à igreja, obviamente, porque ele foi construído naquilo, socialmente falando. Ele pode até apresentar um respeito à pessoa de Jesus, mas quando começa a ver aquelas perguntas, Deus existe? Mas Jesus Cristo morreu mesmo? Por quem? Por mim? Eu sou pecador? Começa a questionar alguns elementos e o pai senta e conversa, que é a oportunidade, né? Sim. É aí que eu vejo o adolescente construindo a sua fé. É a fé dele agora. É a fé dele no Deus Todo-Poderoso. Então, assim, porque a fé não é só a fé de Abraão, é a fé de Abraão, de Isaac Isaac. e Jacó. Então, é um Deus que se apresentou a cada um deles e no coração de cada um destes foi sendo desenvolvida uma fé que de fato foi sólida. Não é a fé apenas do Diego, tem que ser uma fé dos meus filhos também. Então, eles vão passar por esse momento. E tem um elemento importante, Reverendo Diego, que eu acho que isso também atemoriza a gente. Enquanto nós educamos nossos filhos, o nosso próprio coração é revelado. Com certeza. Impaciência, Nossa. né? Porque a gente fala assim, eu tenho que falar 200 vezes. Bom, quantas vezes Deus fala com a gente a mesma coisa? Né? Então, assim, Exatamente. não é para conformar, né? Não é para... é claro que vai ter filhos que vão ser mais fáceis de serem tratados, outros menos, apesar do mesmo coração pecaminoso, mas eu entendo que nesse processo o meu coração como pai também vai sendo revelado assim, olha, eu fui impaciente aqui. Se tem um pai que não passa por essa autoavaliação, esse pai não conhece a palavra de Deus. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. Tem que avaliar. Educar filhos é ser exposto, né, constantemente o próprio coração. Constantemente. Bom, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer depois, vou colocar a expectativa. Que isso. É uma pergunta muito boa, mas eu vou colocar pra gente seguir o nosso programa aqui, tá? Reverendo Diego, a Soninha fez uma pergunta dizendo quais são os desafios da UPA atualmente, tá? Nossa UPA aqui. Mas isso casa muito com a pergunta que tem aqui, que é quais são os problemas que essa geração tem enfrentado? Beleza, só uma questão. UPA não é unidade de pronto atendimento. Para quem tá vendo e não é presbiteriano... Verdade, verdade. O que é UPA? O que é UPA? De UPA? O que é isso? UPA. Muito bom, muito bom. UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes, que é o grupo que cuida aqui dos adolescentes, que pastoreia cada um dos adolescentes da Igreja Presbiteriana, tanto a nacional como a Igreja Presbiteriana do Brasil tem essa sociedade interna, que é a UPA. Qual que era a pergunta mesmo? Qual a pergunta? A pergunta é quais são os desafios da atualidade, né? Da juventude, dos adolescentes. Os maiores desafios. São números, muitos, né? São muitos. Uns 2. Mas vamos lá. Eu creio que a maioria dos desafios estão conectados a uma raiz, que a raiz seria a palavra desconstrução. Existe uma desconstrução de todos os absolutos valores bíblicos, eternos, dessa sociedade na cabeça do adolescente. Então, o que eu percebo? Há uma desconstrução da identidade, aí eu vejo vários problemas em relação à identidade, há uma desconstrução da sexualidade, há uma desconstrução dos relacionamentos, há uma desconstrução das famílias. Então, o grande problema que eu enfrento, né, na minha relação com os adolescentes, no pastoreio com os adolescentes, é que eles, na maioria das vezes, vêm cheios de uma mente já desconstruída pela sociedade. Ao mesmo tempo que eles, não, pastor, eu professo a fé, eu creio em Deus, creio em Jesus, elementos básicos da fé, mas e isso aqui? Demonstrando dúvidas quanto a uma possível desconstrução de certos saberes. Então, Tiago, sim, e quem está em casa, eu vejo que a maior luta que nós, pastores, conselheiros, né, nós temos com os adolescentes é de trazer todos eles para a palavra de Deus, mostrando que há absolutos. E muitas vezes eu percebo, né, dependendo do tipo do adolescente, do tipo familiar que ele vem, que há alguns adolescentes que, quando você já coloca para ele de forma bíblica, há algumas premissas bíblicas, né, há alguns absolutos, verdade, que só há um Deus, só há salvação em Jesus, coisa básica, eu vejo que eles recebem isso com desconfiança. Por Sim. quê? Já foram tão trabalhados na escola, tão trabalhados pela cultura pop, pela música, pelos amigos, pelos ismos que tem aí nesse mundo,
que eles acabam duvidando em algum nível. Aí nós temos um trabalho longo, né, de discipulado, de caminhada, para ensinar para ele como enxergar e como ler de fato a vida a partir da Bíblia. Cosmovisão, né? Cosmovisão. Cosmovisão. Cosmovisão que está sendo construída ali e Exato. ter uma perspectiva bíblica, né? Exato. Então, assim, se eu pudesse dizer apenas uma coisa, seria a palavra desconstrução. Ok. Tudo na vida do adolescente está passando, na atualidade, por esse processo de desconstrução. De tudo. De tudo. Bom, falamos de adolescentes, agora vamos falar um pouquinho de pai, Bora. que também já falamos um pouquinho, Sim, né? sim. Na sua perspectiva, da sua experiência, do seu trabalho, quais são os maiores dilemas que os pais enfrentam com relação a isso? Eu vejo assim que, eu já até mencionei, né, que os pais muitas vezes lutam com a questão da autoridade. Por que eu digo que lutam? Porque muitos pais às vezes têm medo de exercer autoridade. E não só medo. Eu vejo, uma vez estava compartilhando com uma pessoa que, na minha perspectiva, muitos pais adotam para suas casas uma pedagogia da culpa. Ensinam por meio da culpa, educam por meio da culpa, corrigem por meio da culpa. Como seria isso? Não é ensino, não é disciplina, não é correção. O pai passa o dia inteiro fora, a mãe também, ou tem seus compromissos variados. Quando chegam em casa, por sentir culpa daquilo que fazem, daquilo que são, acabam não corrigindo os filhos, acabam não educando os filhos e aplicam em casa então essa pedagogia da culpa. Logo, não exercem autoridade, logo, nunca dizem não para os filhos, logo, deixam eles livres e eles se sentem perdidos, sem direção. O pai precisa dirigir o filho em tudo, em Sim. tudo. O pai precisa educar o filho, o pai precisa corrigir o filho. Então, o que eu vejo é que muitos pais estão adotando essa pedagogia da culpa muito mais esses dias, onde muitas vezes, não em todas as construções familiares, mas sim muitas vezes, o pai está fora, a mãe está fora, e o filho fica ou na escola de forma integral, ou na escola num período, com outra pessoa outro período, ou, enfim, se for já adolescente, um pouco mais velho, fica sozinho. E por sentir culpa, né, o pai não exerce a sua autoridade. Não exerce. Então, eu creio que o maior dilema atual é justamente esse. Pais que não exercem sua autoridade, que aplicam uma pedagogia de culpa É. nas suas relações com os filhos. E aí existe uma falha grande, né, que as escrituras mostram pra gente, que é essa ideia de não construir um relacionamento. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 6, né, o pai ali, a família é representada como ensina no caminho, assentado, em todo, quer dizer, isso pressupõe relacionamento. Intencional, toda hora, né? Intencionalidade. Aí o que acontece? Vai fazendo, leva para a igreja e tudo mais, né? Aí quando chega na adolescência, que começa, né? Não, mas Sim. eu gosto de azul, não gosto assim, mas eu Uhum. quero isso daqui, não quero. E aí o pai quer sentar e quer ensinar o seu filho. Não estou dizendo que isso não possa ser feito, né? Mas a influência relacional. Por que ele conta isso para o amigo e não conta para mim? Uhum. Porque talvez você não estivesse ali. Ou se estivesse só nos momentos da crise. Sim. Para falar assim, não, senta aqui agora, você vai ter que falar comigo. Uhum. Então, eu penso assim, Reverendo Diego, casando com isso que você falou, essa questão da influência relacional. Desde o início, para chegar ali em Provérbios, o pai que diz, eu quero o seu filho, eu quero o seu coração, meu filho. Essa é a minha preocupação, né? Quando você vai para Salmos, vai para o Novo Testamento, que fala sobre admoestação e disciplina. A admoestação tem a ver com instrução, tem a ver com relacionamento. Exatamente. Relacionamento, né? Então, eu sempre falo, eu sempre, né, penso assim, oro a Deus e peço que eu quero ser os melhores amigos, né, o melhor amigo dos meus filhos. Não que eles não tenham outros melhores amigos, não tem nada a ver, não é competição, né? Mas eu quero ser, eu gosto muito, assim, eu fico escutando, eu não vim de uma família cristã, Uhum. então quando eu escuto uma história como a sua, uma história como uma outra, né, de uma outra pessoa, enfim, de um outro irmão ou irmã em Cristo, em que os seus pais influenciaram a sua fé. Isso mexe tanto com o meu coração, no sentido de, olha como Deus faz. E essa exatamente é a realidade bíblica, né? Tem que ser. Claro que a gente tem o apoio como igreja, né? Com certeza. Estamos aqui exatamente como igreja, uns aos outros, a Uhum. mutualidade cristã. Mas os pais devem intencionalmente procurar, né? Agora, falando sobre intencionalidade, faz 2 indicações de literatura para a gente. Quais são as suas indicações para os pais, para os adolescentes, para quem está nos assistindo aqui? Meus irmãos, tem um livro muito bom, muito bom.
Crescendo com o Seu Filho Adolescente, do pastor Eugene Peterson. Esse livro é fantástico. E Tem aí, eu- produção? Ó, aí, ó. Olha aí, apareceu Aqui o desse livro. lado, ó. Eu sempre aponto pro lado errado. Apareceu aí, hein? Esse livro é maravilhoso. Assim, além de ser muito pastoral, Sim. um livro de fácil entendimento, ele vai trazer para os pais uma direção de como caminhar, biblicamente falando, como caminhar com o seu filho adolescente e crescer juntamente com ele. Porque, e isso é importante, tá? Uma vez eu compartilhei com minha filha. Minha filha tem, agora, se eu errar a data, tem 9 anos. 9 anos. Depois ela corrige em Depois casa. ela corrige. Mas estava conversando com ela, falando para ela o seguinte, que nós pais estamos também aprendendo a ser pais. Todo dia eu aprendo um pouco. Sim, todo dia, assim, eu aprendo como desenvolver, como educar, obviamente, à luz da palavra de Deus. Mas a dinâmica, cada filho tem uma personalidade, um jeito de ser. Então, assim, Sim. cada dia eu descubro como educar os meus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Então, há um crescimento também do pai nesse processo. Exatamente. Então, esse livro é interessante para os pais. Outro livro interessante é do Lopriolo. Na verdade, é uma coleção. Coleção. São 4 livros. Esse livro é Adolescência, Crescendo em Santidade, Sabedoria. Esse livro é muito bom. Na verdade, esses livros são bons, porque ele vai trazer para os pais também direções sobre como abordar o filho quando ele passa por algumas questões como ira, Hum. explosões, e assim vai. Então, esse livro é interessante. E ele também aborda questões muito práticas do viver, dentro do lar, né? Que é dentro de casa, como cuidar e tratar, então, dos filhos. Então, eu deixo essas 2 indicações para todos vocês que estão aí em casa, assistindo essa live. São bons livros, tem outros também, mas esses aí são importantes já para o início de caminhada. Ok. Tem uma pergunta aqui Vamos agora. lá. É agora. É agora, Lisiane. Se conecta aí. Reverendo Diego. Não, quem foi que fez? Lisiane, depois você Ô, conversa com bacana. ela. Ela é daqui. Pastor, ela colocou no singular, então é para você. Sim. Pastor, o que o senhor acha do namoro, ela colocou do namorado, mas do namoro na fase da adolescência? Boa. Boa. Recentemente eu tive uma série de pregações com os adolescentes sobre namoro. Olha, fez no Isso, momento certo. fez no Tá momento certo. fresco na cabeça. Tá fresco. Vamos lá. Eu entendo que não tem namoro na Bíblia, assim como não tem adolescência na Bíblia. Exatamente. Não existe o termo namoro. E o nosso namoro hoje, fazendo uma leitura assim bem superficial, deveria ser o equivalente ao noivado que eu encontro na Escritura Sagrada. Que era o noivado, era uma preparação para o casamento. Só que era uma preparação sem beijo, era uma preparação sem toque físico, era uma preparação onde o homem se arrumava emocionalmente, financeiramente, socialmente, para levar uma mulher para sua casa e dizer que ia cuidar, amar até o fim de sua vida. Então, vamos lá. Eu não encontro um correlato ao namoro dos dias atuais na Bíblia, não encontro. Mas eu posso tirar da Bíblia princípios para o namoro, ok? Então, eu entendo que da Bíblia, qualquer pessoa que quer estabelecer um relacionamento, né, com o outro, aquilo que ele precisa é maturidade, pastor. Maturidade. Maturidade emocional, maturidade financeira. Ele precisa arcar, ele tem que ter condições de arcar com o namoro e ele precisa apresentar uma maturidade dando para o outro, né, aquele que ele está namorando, ou aquela que ele está namorando, já indícios do que ele pensa para o futuro. Ah, eu penso em fazer isso, eu penso em casar, eu penso em fazer tal curso, enfim. Ele precisa já dar indícios a respeito do seu futuro. Então a palavra maturidade é uma palavra muito importante. Quando eu olho para um adolescente, eu acho um equívoco adolescente começar a namorar. Fato é, até compartilhei isso com os adolescentes, eu comecei a namorar cedo. E tanto eu como minha esposa, a gente entende assim, que a nossa melhor parte do namoro foi quando nós já estávamos um pouco mais velhos ali no processo. Foi quando a gente estava de fato maduro. E alguns pais, por terem namorado cedo também,
às vezes sentem assim, não posso privar, eu não posso disciplinar ou corrigir, Exatamente. ou orientar meus filhos a namorar mais tarde, porque eu não fiz assim. Ao contrário, ao contrário. Eu vejo que a adolescência não é um período para o namoro, não é. Eles não têm maturidade. Algum pode estar me vendo agora falando o seguinte, não, pastor, eu tenho maturidade. Não tem, não tem. Porque eu estou pensando na maturidade no sentido holístico, é, Completo, né? completo. Exatamente. A pessoa precisa ter todos os suprimentos, tudo aquilo que é necessário para arcar com outra pessoa, para se responsabilizar por outra pessoa. Até compartilhei com os meninos, né? Falando assim para eles: vocês querem namorar a menina, ok? Mas vocês vão assumir essa menina em oração? Vocês vão assumir em, em leitura bíblica? Vocês vão assumir essa menina sendo responsável por ela? Geralmente não. Sim. Geralmente, o namoro na adolescência é entretenimento. É entretenimento. Eles querem beijar, querem se tocar. E eu li uma reportagem de um estudioso falando que o namoro, ele praticamente, ele tem as mesmas ações pré-nupciais, que são toques quentes, beijo quente, que leva ao sexo. E isso já desemboca em outro assunto, né? Que seria o sexo na adolescência. Exatamente. Que é um É, outro problema, que que é daí um um outro grande programa. problema, Exatamente. grande problema. A gente percebe assim que tanto fora tanto fora da igreja como dentro da igreja, essa é uma área assim que os adolescentes são tentados, que isso faz parte, né, do ser humano. Somos seres sexuais, isso faz parte da construção humana. Mas quando você deixa um adolescente ou quando você libera o adolescente para o namoro, meus irmãos, fato é que nós estamos antecipando e permitindo que ele viva momentos pré-nupciais antes do casamento. Antes do casamento, antes do tempo devido. Então, minha resposta com esses embasamentos na palavra de Deus é não. O adolescente não deveria namorar. Mas vamos lá. Tá namorando. Ok. Eu não vou invalidar aquilo que a família estabelece como regra. Eu creio que homens e mulheres no Senhor deveriam ser maduros para estabelecer regras familiares, e o seu filho de 17 anos está namorando. Ok, ok. Não vou entrar nesse mérito, porque não existe um versículo bíblico falando adolescente ou pessoas de Ou 17, que não, idade você vai começar não a tem, namorar, não tem exatamente. isso. Então eu não vou entrar nesse mérito, mas se está namorando, eu creio que o pai precisa caminhar muito perto do filho, muito perto do filho, ensinar muito esse filho, cada vez e assim dizer o óbvio. Pai, mas eu já sei disso. Diga sempre, alerte sempre, fale sempre, porque é adolescente. Eu tinha um pastor na minha adolescência, na verdade um conselheiro, que ele falava o seguinte: olha, o coração e a mente pode ser convertido, mas os hormônios não. Os hormônios não são. Então, assim, o adolescente ele está na luta todos os dias, na luta para se tornar santo, puro. E o pai precisa ser a voz de Deus, o profeta do Senhor ali, falando, sempre alertando, sempre falando o óbvio, direcionando o coração daquele filho, até mesmo as ações dele, de forma que ele agrade o Senhor e seja santo. Sim. Tem um livro ali uma vez, acho que foi até do Augusto Nicodemos, falando sobre namoro. Ele disse uma Uhum. coisa interessante que eu gosto de levar isso. Ele fala assim: o momento ideal para iniciar um relacionamento é a partir da existência das perspectivas reais para o matrimônio. Olha aí. Né? Então, assim, às vezes, uma coisa que eu li, também tem um livro muito bom, depois a gente vai indicar aqui, que é o namoro, o noivado, é do Sacha Mendes, do David Sim. Murray, que estará na nossa conferência da família aqui, dos casais em setembro. Eles falam uma coisa interessante, eles dizem assim que a maioria dos desejos para o namoro na adolescência é muito mais social, no sentido de eu preciso estar namorando com Uhum. alguém, ou, né, por um sentimento de maturidade nesse sentido, ou até mesmo uma questão de simplesmente de necessidade pessoal Uhum. de manter um relacionamento, mas sem essa perspectiva para o matrimônio e para o casamento. Uhum. Né? Então, isso eu sei que talvez seja duro ouvir isso, né? Mas é uma realidade. Exatamente. É uma realidade que as escrituras trazem, né? Como eu falei, existe aquela parte legalista do ensino, né?
é assim, 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 né? Mas a Bíblia traz para a gente suporte suficiente para entender que ao ensinar, ao educar, quer dizer, o meu filho adolescente, ele tem perspectivas matrimoniais? Ou ele vai Tem. namorar 10 anos, 15 anos, 20 anos? Veja, Né? eu estou legando meu filho, deixando meu filho para viver, usando o termo de Paulo, abrasado, Exatamente. durante um bom tempo. É. Ah, mas ele, se não fizer, né, vai namorar escondido. Não vai. Por isso que os pais sentam, influenciam os filhos, né? E eu vi vários testemunhos, né, de filhos, mesmo querendo namorar, Uhum. mesmo gostando, porque aquela ideia assim, o coração. Não, nós somos, né, temos a mente de Sim, Cristo. sim. Né? Então é importante o posicionamento familiar, mas também o ensino, né, constante. Pastor, só para complementar essa ideia aí, Sim. eu creio que alguns pais, se é teologia bíblica, tá? Eu creio que alguns pais não têm a compreensão que seus filhos, como descendência de Adão, né, são depravados. Estou usando um termo bíblico. Sim. Meu filho não faria isso. Faria, faria, Maldito homem que, a faria. partir do início, né, Exatamente, confia no próprio homem e no outro exatamente. homem também. Faria isso. É. Então, assim, os nossos filhos, essa geração, ela tem contato com a internet, ela tem contato com vídeos, ela tem contato com imagens, ela tem contato com histórias. Existem livros, livros. Uma vez estava lendo um livro que era distribuído em escolas, Sim. um romance, por sinal bem interessante, mas que ali no finalzinho já mostrava um relacionamento sexual de forma muito explícita. Sim. Quem estava lendo, em tese, eram adolescentes de 16, 17 anos. O que acontece? Eles têm contato com toda essa cultura. Você acha mesmo que ele não é estimulado a viver um namoro e querer atualizar esse namoro conforme a onda, Perspectiva, conforme essa perspectiva sexual que está acontecendo? Claro que ele é tentado. E muitas vezes ele pode sim praticar. Então, os pais precisam ter a convicção de que o filho dele, assim como ele também, são, pela perspectiva de Adão, é um depravado, caído. E nós somos tentados a praticar qualquer tipo de coisa, se não for a graça de Deus. Então, assim, é muito perigoso. Eu acho perigoso. Eu acho que o pai precisa tomar muito cuidado com o filho nesse período. Obviamente ele vai querer. E a mãe por isso. Só compartilhar outra coisa? Uma Claro. vez, uma mãe falou assim, minha filha está gostando de um garoto. E ela é nova. Sim, a mãe por isso. Glória a Deus. Ainda bem, pode gostar de longe. Pode gostar. E eu falei assim, aproveita a oportunidade, senta com ela e peça para que ela ore ao Senhor por esse menino. Peça para que ela ore, porque se ele for o príncipe encantado dela, que o Senhor preserve esse menino, que o Senhor preserve o coração dela e preserve o amor. Mas ensine essa menina a esperar, porque aquilo que se espera implica que eu valorizo aquilo, implica que aquilo é precioso para mim. Se não vingar, resposta de Deus. Você vai ensinar ao adolescente que ele precisa orar, ele precisa buscar no Senhor, ele precisa depender do Senhor. Isso é um ato de fé. A gente vai fazer olha, eu acabei de ter uma ideia aqui, mas não é para hoje. A gente vai ter um programa, a gente vai fazer um programa. O que vocês acham sobre solteirice? Muito bom, hein? Solteirice, Muito né? bom. E é interessante que às vezes a necessidade de buscar um relacionamento é porque enxerga a solteirice como algo ruim, como se fosse um tempo em Muito que bom Deus tema. faz a gente ficar esperando e desesperado para então chegar no casamento e desfrutar daquilo que é bom. A Bíblia diz que a solteirice é tempo de oportunidade para honrar, para servir e para buscar Deus. Inclusive o apóstolo Paulo diz que os solteiros têm mais tempo para buscar a Deus do que os casados. É ou não é? É verdade. Em Coríntios fala sobre isso. É verdade. Mas é um próximo programa. Muito bom, hein? Bom, vamos pro chat? Bora. O pessoal encheu de pergunta aqui, mas não dá para fazer, gente. Anota aí, não dá para fazer, porque a gente já extrapolou o tempo aqui, produção? Já extrapolou o tempo. Mas foi bom, graças. Olha aqui, ó, nós temos aqui a Soninha. Ela já fez. Davi Medeiros tem uma mensagem para você. Depois dessa live extremamente abençoada, me considero um especialista em adolescentes. Ana Lúcia, que testemunha edificante dos pastores, né, os nossos 16 anos. Né, glória a Deus por isso. Ela também coloca aqui sobre a liderança da igreja, reverendo Marco Antônio, e pela oportunidade do aprendizado nessa live. Soninha diz, excelente live.
E aí tem várias outras perguntas aqui, mas nós não teremos tempo de fazer Ah. hoje, infelizmente. Nós precisamos terminar essa live. Mas nós vamos... Reverendo Diego fica aqui com o compromisso de voltar para responder mais perguntas e para fazer só pergunta e resposta. Pode né? ser. Mas eu quero agradecer muito a sua que vinda agradeço, aqui, Thiago. foi muito edificante. Pensa. Eu fico grato a Deus por essa oportunidade de falarmos ao coração dos pais, dos adolescentes, de trazer os princípios da palavra de Amém. Deus, e agradeço a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. Muito Eu que obrigado agradeço. por ter vindo e por ter participado, e vai voltar. né? Já tem um compromisso aqui de voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês em casa. Eu tenho feito orações para que Deus abençoe nossas famílias, sabe? Deus abençoe os pais e Deus abençoe os adolescentes. Eu trabalho na igreja com adolescentes, trabalho também no âmbito da igreja presbiteriana, né? Aqui na região de Brasília, com adolescentes, e vejo assim que é uma faixa etária assim altamente atacada pelo diabo, por esse mundo, pela própria concupiscência do coração, Pelo rótulo, né, como nós falamos pelo aqui. rótulo. É. Então, assim, é um grande desafio. Então, é nosso dever, né, enquanto pastor, orar para que Deus fortaleça o seu povo. Então, muito obrigado pela participação, obrigado pelas participações. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E eu quero deixar duas mensagens, dois encorajamentos ao seu coração. Primeiro, para você, adolescente, né? Você aí, a partir, né, dos 12, 13, 14, né, aumentando ali, olha, Deus quer usar a sua vida. Amém. Deus quer fazer de você um bom testemunho para a honra e para a glória dele. Então, você com as suas imaturidades, com o seu processo de crescimento, assim como eu tive, o reverendo Diego teve, nós tivemos, seus pais, inclusive, mas olhe para a vida de vocês como instrumentos nas mãos do Senhor. E para você, pai, que tem tido uma luta com seu filho, confie no Senhor. O Senhor é o Senhor dos corações. Amém. Ele chega onde nós não podemos, e na verdade ele nem nos deu, né? Nem nos deu essa capacidade Sim. de chegar. Os corações dos nossos filhos pertencem ao Senhor. Amém. Fiquem firmes, continue orando por eles, orando, e na rebeldia, muitas vezes, peça para que o Senhor também trabalhe no seu coração e veja como uma oportunidade. Amém. Semana que vem, Ó. vou receber um outro convidado aqui, Ah, é? Reverendo Navarrete. Olha, fica aqui um convite para os javalis. Javalis são os homens aqui da nossa igreja, o grupo de Sim, homens da sim. nossa igreja, e para outros homens também. Vamos falar sobre masculinidade. Pô, que bênção. Vamos falar sobre o homem de Deus irrepreensível. Glória a Deus. Então, fica o meu Tema convite muito aqui. Tema muito bom. Fica aqui o meu convite para você. Você, javali, está convidado a participar na próxima semana. As esposas também. Principalmente. Principalmente para mandar as perguntas para os maridos aqui na hora, né? E também... E nós temos a resposta da enquete, não vamos esquecer da enquete. Olha só, a rebeldia na adolescência é uma questão biológica ou responsabilidade humana? 61% diz responsabilidade humana. Mas mudou essa enquete aqui, porque não estava assim, não. O que aconteceu? 61% diz responsabilidade humana e 39% diz ambas as respostas. O que as escrituras dizem? Somos uma unidade psicossomática, Sim. corpo e alma, barra mente, né, Uhum. coração. Mas a Bíblia nunca responsabiliza o nosso corpo pelos atos pecaminosos. Então, o que isso significa? Responsabilidade é nossa, ainda que haja mudanças. Você, adolescente, não pode culpar suas rebeldias, se desculpar por causa de uma mudança, e nem você, pais, colocar sobre o adolescente essa desculpa. A palavra de Deus é suficiente. Mesmo em meio às mudanças físicas que nós temos, Exatamente. nós podemos continuar honrando ao Senhor. Daniel, José e tantos outros, e homens, né, e mulheres e adolescentes da nossa geração. Uhum. Então, tenha isso na sua mente, né? Confie no Senhor, na sua palavra, e olhe sempre para aquilo que a Escritura está dizendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa Vida e Escritura. Semana que vem tem, com o reverendo Navarrete, falando sobre masculinidade bíblica, homens de Deus irrepreensíveis. Não percam, hein, pessoal? Não perca. E Deus continue abençoando a sua vida, guardando o seu coração. Se Deus permitir, na próxima semana nos encontramos aqui. Se você mandou sua mensagem agora no final, não teve sua pergunta respondida, isso é um incentivo para que o reverendo Diego volte e então a gente bata mais um papo a respeito da adolescência. Uma boa semana, um final de semana aí para você, né, da metade aí para o final, e que Deus continue abençoando a sua vida. E sempre lembre-se, vida e Escritura. Quando vida e Escritura se encontram, a palavra de Deus é suficiente para o nosso coração.